Antes de tudo, respira fundo. O que está prestes a ouvir não é um vídeo qualquer, é um divisor de águas. Se você está cansado de se afetar por tudo, de perder energia com o que os outros dizem, pensam ou fazem, se você quer conquistar o tipo de poder mental que poucos têm, então este vídeo é seu. Mas antes, já se inscreve no canal, porque aqui não falamos de motivação vazia. Aqui é força mental real, disciplina interna, mente afiada como uma lâmina, palavras que não só inspiram, mas moldam. E se você ficar até o final, eu vou te mostrar como silenciar tudo que te abala, como se blindar emocionalmente e como agir como se nada, absolutamente nada, te incomodasse, mesmo que por dentro esteja um caos, porque o mundo não te dá paz. Você é quem cria a sua. Agora, escuta com atenção. Quando Napoleon Hill escreveu Pense e Enriqueça, ele não estava falando apenas de dinheiro. Ele estava falando de controle. Controle sobre o único território que realmente importa: sua mente. E a maior forma de controle não é dominar os outros, é dominar a si mesmo. Quando tudo ao seu redor tenta te tirar do eixo, aprender a agir como se nada te incomodasse. Não é sobre ignorar a dor, é sobre dominar a resposta. É sobre criar um espaço interno entre o estímulo e a sua reação. Porque escuta bem, as pessoas que mais vencem na vida não são as que sentem menos dor, são as que reagem menos ao que não podem controlar. E isso é uma arte, é um treino, é uma decisão repetida, até virar identidade. Imagine um rei no centro de um castelo, tempestades lá fora, soldados gritando, invasores tentando romper os muros, mas ele está ali, sentado, em silêncio, porque ele sabe que só existe uma coisa que pode derrubá-lo: ele mesmo. Você é esse rei. Mas tem vivido como um servo, reagindo a tudo, ofendido por qualquer coisa, tomado por emoções como se fosse refém de um mundo que não pode controlar. E eu te digo com toda clareza, isso termina hoje. A mente é como um músculo, mas poucos a tratam assim. Você treina seu corpo, seus braços, suas pernas. Mas quem treina o silêncio? Quem treina o autocontrole? Quem se levanta todos os dias com o propósito firme de não permitir que o mundo dite seu humor? Napoleon Hill disse: aquele que não conquista a si mesmo jamais conquistará coisa alguma. E aqui está a verdade que vai te incomodar, mas também te libertar. Você está deixando que coisas pequenas tenham um poder enorme sobre você. Comentários, olhares, críticas, inseguranças que nem são suas, mas que foram plantadas por vozes externas e cultivadas pela sua própria falta de clareza. Você não nasceu fraco, você foi condicionado a reagir. Mas a boa notícia? Tudo que é condicionado pode ser reprogramado. Então, vamos reprogramar agora. Vamos construir sua fortaleza mental. Pense comigo. Todo estímulo que te abala é um teste da vida perguntando: você é mestre ou escravo da sua mente? E cada vez que você reage, explode, se ofende, se rebaixa, você está dizendo: sou escravo. Mas quando você respira, quando você silencia, quando você sorri enquanto todos esperam que você desabe, nesse instante, você está no controle. Você se torna o mestre. Imagine agora, alguém te provoca. Alguém te desrespeita. A vida joga sujo, mas você não muda o tom de voz. Você não acelera o passo. Você não desce ao nível de ninguém. Você olha nos olhos e responde com a serenidade de quem conhece o próprio valor. Porque o barulho do mundo não tem mais poder dentro de você. Porque a mente é sua. E só entra quem você permite. Você já viu como os grandes líderes agem? Como os bilionários falam? Como os sábios se movem? Eles não gritam. Eles não se explicam demais. Eles não correm para apagar incêndios em cada canto. Eles sabem o que valem. E quando você sabe o que vale, nada externo te desvaloriza. Nada te tira do centro. A sua mente é um trono. E todo trono precisa de um rei firme. Mas você tem deixado o trono vazio. E quando você não reina, o medo reina. A ansiedade reina. O ego, a raiva,
a insegurança. Todos disputam esse espaço. Chegou a hora de retomar esse trono, não com gritos, mas com presença, com autoconsciência, com decisões diárias de não reagir ao caos, mas sim de transcender o caos. Napoleon Hill não escreveu para os fracos. Ele escreveu para os que ousam vencer o pior inimigo, eles mesmos. Você já percebeu que os homens mais sábios falam pouco? Não é por timidez, é por domínio. Napoleon Hill escreveu em Pense e Enriqueça. Domínio próprio é poder, e o silêncio é o mais alto grau desse poder. Reagir é fácil, resistir é força, e resistir ao impulso de provar algo para os outros é uma das maiores vitórias que alguém pode conquistar. Quantas vezes você estragou o seu dia por responder algo que não precisava ser dito? Quantas vezes você saiu de si porque alguém te empurrou verbalmente para o limite? Quantas vezes você deu palco para quem não merecia sequer plateia? Escute, seu silêncio não é fraqueza. É a prova de que você está operando num nível superior de consciência. É a assinatura dos que já entenderam o jogo. Porque no jogo da vida, quem se desespera perde. Pessoas maduras não se defendem de tudo. Elas deixam que os resultados falem por elas. Elas entendem que o mundo pode estar em chamas, mas a alma pode continuar em paz. Essa é a energia que você precisa cultivar. A paz que não depende do mundo estar calmo. A confiança que não precisa de aplausos para existir. E o que é essa paz? É a clareza de que sua missão é maior do que qualquer provocação momentânea. Que sua presença é mais poderosa do que sua resposta. Que quando você age como se nada te incomodasse, você se torna inabalável. Mas há inimigos invisíveis. E eles estão mais próximos do que você imagina. Eles não gritam. Eles sussurram. São os pensamentos repetidos. São as crenças pequenas que você aceitou como verdades. Eu não sou bom o bastante. Eu preciso me justificar. Eu não posso deixar barato. Essas frases são como vírus mentais. E cada vez que você age motivado por elas, está alimentando uma versão fraca de si mesmo. Hill chamou isso de alienação mental, o hábito de entregar sua mente para forças externas, sem questionar. E o antídoto? É assumir o controle do seu foco. É entender que você não precisa se curvar a nenhum pensamento que te rebaixe. Você pode e deve cultivar ideias que te elevem. Você deve proteger sua mente como um guerreiro protege o portão de um castelo. Reescreva seus gatilhos internos. Troque o "eu não sou bom" por "eu estou evoluindo todos os dias". Troque o "isso me afeta" por "isso me ensina". Troque o "preciso reagir" por "vou observar e decidir com sabedoria". Isso não é negação, é transformação. E quando tudo falhar, quando a mente parecer pesada, quando o mundo parecer injusto, existe algo mais. A fé. Não uma fé cega, desesperada, mas a fé convicta de que você está sendo lapidado. A fé que Napoleon Hill chamava de a eterna ligação entre a mente do homem e a inteligência infinita. A fé que não precisa ver para saber que é real. A fé que te faz continuar, mesmo quando a lógica te diz para parar. Essa fé te torna indestrutível, porque ela não depende do externo. Ela vive no íntimo. E quem vive com fé, age com leveza. Quem confia no plano, não se desespera com os desvios. Quem conhece seu propósito, não se afeta com as distrações. Você começa a agir como se nada te incomodasse. Não porque nada mais te toca, mas porque você entende que tudo é parte do plano, que tudo é necessário, que tudo te fortalece. Existe um tipo de poder que não faz barulho. Não precisa de gritos, nem de aplausos, nem de títulos. É o poder da presença. A presença de quem não se desespera. A presença de quem não desce o nível só para vencer discussões pequenas. A presença de quem sabe exatamente quem é. Você já esteve perto de alguém assim? Alguém que não reage com fúria, mas com firmeza, que não precisa levantar a voz. Porque sua postura já impõe respeito? Essa é a meta. Esse é o próximo nível da sua evolução. E acredite, esse é o seu direito. Você não nasceu para ser levado pelo vento da opinião alheia.
Você nasceu para ser a rocha, a âncora, a muralha silenciosa que não precisa se mover para mostrar sua força. E isso se conquista com disciplina emocional, com treino mental, com fé inquebrantável. Quando você aprende a agir como se nada te incomodasse, o mundo para de te testar. Porque o mundo testa apenas quem mostra que ainda se importa demais com a aprovação dos outros. Mas quando você passa a viver com verdade, quando você para de implorar para ser compreendido, quando você finalmente se liberta do ego que reage a tudo, você se torna perigoso, não para os outros, mas para as limitações que sempre te acorrentaram. Não tente convencer ninguém. Não tente ser aceito por todos. Não busque ser compreendido em cada passo. O crescimento não é um espetáculo. É um processo íntimo, profundo, silencioso. Você vai perceber que quanto mais evolui, menos fala, menos se defende, menos se compara e mais observa, mais entende, mais constrói. Napoleon Hill dizia: o homem que consegue manter seu controle quando todos ao redor estão perdendo o seu é o verdadeiro mestre de si mesmo. Essa é a sua missão. Ser o mestre, o autor da sua reação, o engenheiro da sua emoção, o arquiteto do seu silêncio. Porque no silêncio você escuta o que é essencial. No silêncio, você recupera o poder que estava sendo drenado por coisas insignificantes. No silêncio, você volta para casa. Agora escute. Você chegou até aqui não por acaso. Você sentiu cada palavra, porque algo dentro de você está pronto para mudar. Você sabe que não dá mais para reagir como antes, que não dá mais para perder energia com aquilo que não te leva para frente, que não dá mais para viver como se fosse um joguete do destino. Você é o autor. Você é o dono. Você é o criador. E a forma como você reage ao mundo define o mundo que você vai criar a partir de hoje. Não é fácil, mas é possível. E começa com uma escolha. Uma simples, porém poderosa escolha. Agir como se nada te incomodasse. Porque no fundo, nada tem poder sobre você, a não ser aquele que você entrega. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se agora no canal. Esse espaço é para os que não querem apenas viver, querem evoluir. Aqui, cada palavra é um tijolo na construção da sua nova mentalidade. Aqui, você encontra a força que o mundo tentou apagar. Aqui, você encontra você. Compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir isso. Você nunca sabe o quanto uma mensagem pode salvar o dia de alguém. E lembre-se, quem se transforma, transforma o mundo ao redor.